Olá, bem-vindos ao PodioDev, um podcast sobre a neurociência na criação dos filhos. Eu sou a Graciele Azevedo, sou psiquiatra da infância e adolescência e mãe do Heitor. Sou Bruna Trevisan, psicóloga e mãe do João e da Catarina. E hoje nós vamos trazer um tema muito interessante, que é sobre o uso de telas, tá? E se você está cansado de ouvir as pessoas falarem tudo que tela faz de errado, dá errado, e não te dá nenhuma dica e não fazer pensar a respeito disso, saiba que esse é o podcast para você hoje, né? Boa. Porque hoje a gente vai tentar falar, desmembrar alguns componentes deste uso de tela, algumas coisas que são relevantes para a gente pensar no dia a dia das famílias. De uma maneira realista, né? Exatamente. Acho que a gente pode começar falando que é claro que a gente tem muitos dados na literatura, né? Que mostram prejuízos de uso de tela. Mas ficar falando sobre isso também geralmente só traz preocupação para a família, culpa, né? E não muda o fato de que as telas fazem parte do nosso dia a dia. Nós duas aqui no podcast também estamos, né, com o nosso celular aqui, né? Exatamente para não esquecer de falar algumas coisas, né? Mas é entender que, assim, o uso de telas, ele faz parte, né? As habilidades com tecnologia, inclusive, elas são importantes, né? Então, tem-se uma discussão mundialmente de que países economicamente desfavorecidos, em que a pessoa não tem acesso à tecnologia, vai ter um gap muito grande, porque é difícil você, hoje em dia, estar num bom trabalho em que você não precise saber usar a tecnologia e a utilize de forma adequada, né? Então, a gente precisa entender que faz parte, né? E que até é importante, uma habilidade importante de saber utilizar as tecnologias no mundo moderno. Né? E o saber utilizar entra muito nessa reflexão dos pais no dia a dia. Que realmente os pais tendem a extrapolar a capacidade da criança lidar com a tela. Isso, e de saber utilizar, né? De saber utilizar. Então, dar a tela de uma maneira, com uma liberdade, com um nível de acesso, e que a criança não tem capacidade, ela não tem capacidade de se autocontrolar, ela não tem capacidade de escolher o que tem qualidade. A gente tem dificuldade de escolher o que tem qualidade, né? Quanto mais uma criança. Então, a criança, ela sim precisa de muito direcionamento, e muito controle, muito limite. Crianças menores, né? E mesmo a gente, às vezes, assim, a gente não tem a capacidade de diferenciar o que é uma propaganda, né? Porque antigamente, se a gente for ver na estrutura da televisão, você tinha o programa, ele eu tenho uma propaganda claramente delimitada, o que para a criança, ainda, dependendo da idade, ainda pode ser difícil de entender essa transição de uma coisa para outra. E hoje em dia, eu tenho as propagandas embutidas, né? Então, é alguém que visitou um hotel X, bancado pelo hotel, e está divulgando este hotel, né? E eu tô lá, morrendo de vontade. Por que eu não tenho a vida dessa pessoa e não viajo igual a ela? Né? Exatamente. Então, assim, até pra gente é difícil. Pra crianças, praticamente impossível. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. Entender que as crianças não têm certas habilidades mesmo. Né? E é responsabilidade do adulto isso, né? De realmente saber o que a criança pode assistir, quando ela vai assistir, quanto tempo ela vai assistir, de que maneira. Não é só assistir, né? Jogar também, tudo que envolve tela. Então, é responsabilidade do adulto. Então, não adianta a gente brigar com a criança, a gente se frustrar, achar que ela deveria parar, se controlar, desligar. Não deveria nada. É responsabilidade do adulto. Mostra que ela realmente não está pronta para Eu tenho pais que chegam, essa liberdade toda falam que a gente isso dá. assim, o celular lá em casa é um problema. Eu falei, tá bom, é um problema que você quer bancar? É um problema que você quer lidar e colocar... Porque o limite vai vir de você. Mas ele não entende. Eu falei, não entende mesmo. E ele não vai entender que ele tem que desligar tal hora. Tá habituado e tá com ele o tempo inteiro. É você, né? Então, você tá pronto. Eu também acho que é um problema. Você tá pronto agora pra gente bancar esse problema, né? Exatamente. E pensar a respeito, né? Mas, então, acho que antes até de chegar nessas questões que já estão usando muito. Sim, né? eu acho que até a gente pode pensar, Graça, não sei se eu vou adiantar, mas alguns sinais de alerta para quando o uso está excessivo. Eu acho que assim, né? Se a gente for pensar em pequenininhos, antes de 2 anos, né? A orientação oficial, e para esses a gente tem que ser mais cuidadoso mesmo, é não ter tela. Então, eu diria assim, é claro que entre
Você deixar de vez em quando você precisa estar usando por um pouco, alguns dias. Eu acho que nem é deixar, é aí que tá o perigo. É quando a gente pensa em usar a tela como babá. Isso é tão difícil. É tão difícil. Eu tô dizendo assim, pode ser que aconteça de você falar assim, olha, neste momento, que é o momento que estou fazendo tal coisa, por meia horinha, é um negócio que eu não consigo. Mas é mais uma coisa de consciência de que eu sei que traz problemas e eventualmente eu vou usar. Mas o ideal até 2 anos é não ter. Então, eu diria que assim, qualquer uso tá acima do ideal. Sim. Tá? Exato. E para essa faixa etária, a gente tem muitos atrasos, especialmente em linguagem. Né? Sim. Então, o uso é não ter. Se for utilizar a tela, e acho que esse que é o que eu falei que é o diferencial que a gente vai pensar. O que a gente vai pensar? Se for utilizar, é melhor que seja um programa interativo. Não sabe... Acho que eu me lembro agora, tipo, Dora Aventureira, mas tem outros, né? Em que ela para e faz uma pergunta para a criança. Você está vendo onde está tal coisa? Tá? Isso é melhor, porque existe uma diferença, isso para todas as idades, a gente fala em outras coisas depois, entre consumo passivo versus consumo ativo da tela, tá? Se eu estou rodando meu feed sem parar, olhando os stories sem parar, sem nenhuma interação, se eu não estou produzindo nada, se eu não estou trocando, isso é muito pior versus estou lá e estou batendo papo com os meus amigos, tá? Estou produzindo algo para colocar, não que crianças devam fazer isso, tá? Mas você pode até ter aquela coisinha fechada, sabe? Que ninguém, um YouTube que não está listado, que não tem nada e que a criança pode fazer cria alguma coisa, que a criança não aparece, né? Mas é diferente de você fazer um consumo passivo. Sim. Sabe que tem um dado da literatura, que nem é desse contexto exatamente, mas que a gente pode usar, que é no contexto do treino cognitivo da reabilitação neuropsicológica. Então, os estudos comparando os treinos cognitivos né, com tela, né, eletrônicos, enfim, virtuais, em que tem a mediação de uma pessoa e o que não tem a mediação de uma pessoa. Então, os treinos que são puramente a interação da gente com a tecnologia ali, com o computador, vamos supor, com o aplicativo, eles têm quase nada de efeito, assim, não tem resultados muito significativos. No máximo ali na testagem do consultório, mas não na vida. Mas quando tem a mediação de uma pessoa, então envolve a interação, então vamos supor lá, a criança ela tá jogando no tablet ou tá jogando no videogame, mas com a presença e a interação do adulto, isso tende a ser positivo. Esse é o outro ponto. Tá? Acho que o primeiro escolha um programa educativo ou interativo, preferencialmente que tenha as duas componentes. O segundo ponto, e aí ele não vai funcionar para esse momento que você fala, eu preciso deixar lá e não tô perto, né? É que, de fato, o estar junto, o assistir junto é melhor do que deixar a criança consumindo sozinha. Isso. Exato. E não é aquele assistir do tipo, eu ligo a TV, mas eu fico no celular só sentado do lado da criança. Você tá comentando, você tá falando, olha só, então ele fez isso, olha o que você achou, que legal, né? Então, esse assistir junto é melhor do que deixar a criança consumindo sozinha. Isso, exatamente. Né? Então, acho que esses são 2 pontos principais para a gente pensar a respeito. Tá? E o controle de qualidade. Mas não é só porque tá na plataforma X. Porque é YouTube Kids. Gente, mas quem que selecionou que tá no YouTube Kids? Não é você que tá. Não é de acordo com os seus valores, com o que você quer ensinar. É uma pessoa XYZ que escolheu lá que isso é de criança. Não tem uma curadoria de acordo com que... Né? Mesmo assim, existem crianças de diversas faixas etárias. Né? Ela tá com crianças no geral. Mas aí você trouxe algo importante, que eu acho que é a escolha. Tem, claro, essa parte de que independente do que eu for deixar ela assistir, eu devo assistir antes e saber do que se trata. Né? Mas é pensar assim... em termos... Quais são características de programas, seja ele no YouTube, Netflix ou onde for, que são mais interessantes. Então, se a gente for pegar, além disso, interativo, educativo, que não vai dar para sustentar também lá. Tô lá com o adolescente, achando que ele só vai assistir coisa educativa, né? Quando a gente está escolhendo que a criança é a mesma coisa. Mas é que, assim, programas que têm uma duração maior... são mais interessantes do que curtos. Então, vamos fazer um exagero de comparação. Shorts do YouTube, vídeos do TikTok, são muito piores do que eu assistir 20 minutos da Patrulha Canina. Exato. Tá? Então, se eu tenho um vídeo que tem uma duração mais longa, que eu exijo que a criança permaneça atenta por mais tempo, né? Isso é mais interessante. Aí, você chega no YouTube, tem um vídeo que é 1 hora, mas é 1 hora pauleiro o tempo inteiro. Desafio, completo.
Dá na mesma. Dopamina lá. Dopamina o tempo inteiro, exatamente. Estímulo o tempo inteiro. Então, dá na mesma. Não é só ver o tempo de duração, mas é ver a característica disso, tá? Então... Que é como um paralelo com o videogame, né? Então, assim, não, o videogame, ela está ativo. Mas também, que jogo que é esse? Qual o nível de esforço a criança precisa fazer neste jogo, especificamente, para ter a recompensa que o jogo dá? Exatamente. Porque hoje em dia, os jogos, eles são feitos para dar muita recompensa muito imediata, que é muito poderoso. E é muito desafiador, porque daí, quando chega nas coisas da vida, as coisas da vida são chatas. Assim. Que é um dos outros impactos da tela, exatamente, né? Seja dificuldade de manter a atenção, dificuldades em lidar com recompensas que demoram a chegar, né? E acho que é esse ponto. Então, eu costumo dar um exemplo simples para a família, que eu acho que quase todo mundo conhece. Que é assim, olha... Jogar Sonic, que é correria, moedinha, o tempo inteiro, é recompensa o tempo inteiro. Hoje tem piores. Tem piores, tem muito Mas eu tô dando um exemplo que acho que é fácil de muita gente conhecer, porque hoje em dia é tanto jogo que a gente não conhece. Minecraft é diferente, né? O Minecraft, você tá planejando, você tá executando, ainda tem o modo criativo, que é só isso, praticamente, tá? Então, eu também preciso pensar nisso, né? Que é a mesma coisa do vídeo. O quanto ele me dá recompensas que são muito imediatas e o tempo inteiro, versus o quanto ele me faz esperar para ter uma certa recompensa ali, né? Isso. Então, na hora de escolher algo, tem essa relação. Essa coisa do videogame eu acho interessante, porque muitas famílias, eles trazem assim... Ah, mas eu não dou videogame para o meu filho. E a criança tá 3, 4 horas vendo televisão em casa. Então, assim, olha... não estou dizendo que você precisa dar videogame, não é para dar videogame, tá? Sim. Tela é tela. Sim. A depender do que a criança vai jogar, é melhor do que o que ela está assistindo. Então, a escolha não é pautada por aí. Sim. Eu até entendo que, se eu quero diminuir, eu não vou entrar no momento de dar um videogame para trazer outra coisa que eu tenho que ficar batalhando com a criança. Sim. Né? Que acho que são essas escolhas. Sim. Eu não dou videogame, porque aí não tem nem discussão se pode jogar, se não pode jogar. Tá? Mas se eu deixo ela 4 horas, 5 horas, 6 horas na tela, que diferença que faz o videogame da televisão? Não é isso que faz a diferença. E a depender, o videogame estimula mais coisas do que esse consumo passivo da televisão. Então, é um pensamento ali, né? Mas é exatamente isso. Eu tenho que pensar coisas que a recompensa não vem tão imediata, né? Eu costumo falar até para os adolescentes, na minha época, eu ia assistir uma série... E eu assistia hoje. E ela só passava de novo na semana que vem. O episódio era semana que vem. E se eu perdesse, tinha que ficar esperando reprisar. Então, eu tava lidando... A gente lidava muito mais com esse desconforto e com essa espera. Hoje em dia, a gente vê uma temporada inteira. Então, aí eu tenho uns que falam assim... eu nem assisto quando a série não terminou. Né? Espero terminar e eu assisto inteira, tá? Você está me dizendo isso, né? Assim, não consigo. Então, por exemplo, deixei. Será que é possível planejar isso? Olha, a terça é o dia de assistir tal coisa. Você assiste isso e vai assistir depois. Porque você cria, para além só da recompensa, você cria ideias. O que será que vai acontecer, sabe? Você pensa, você fica mais criativo, né? Nossa, como será que vai ser isso daqui? Né? Então, eu tinha essa coisa de expectativa de saber, gente, como é que vai? Para onde que vai isso daqui? Né? Então, você pode pensar em umas estratégias. Sim. Né? E aí, pensando nisso, né? Desses limites aí da tela. A gente falou assim, olha, o mundo acaba sendo mais chato perto do que a tela traz de recompensa, do nível de esforço que a tela exige ou não exige, né? Então, quando a criança passa a ter mais dificuldade de fazer as coisas da vida real, a gente está muito provavelmente excedendo na tela, né? Quando ela deixa de aprender brincar de uma maneira geral. Então, muitas crianças hoje não sabem brincar. É que eu acho que o difícil disso é que demora pra gente entender que isso está acontecendo, entendeu? Isso não é algo tão imediato, né? O que é mais imediato, que eu vejo as famílias notarem que é um prejuízo claro, é assim, quanto mais tela eu dou, mais irritado ele fica. Né? Isso. Então, assim, a tela atrapalhar a rotina. Então, não consigo fazer ele tomar banho para dormir, tomar banho e jantar. Mas o que ele está fazendo antes? Ele está na tela. Então, assim, tem uma normalização de que é esperado que a criança fique na tela. Às vezes, na anamnese eu pergunto, o que gosta de fazer no horário livre? Jogar videogame, assistir um filme, assistir um Netflix, não sei o que lá.
Não, isso não pode ser um repertório de comportamento de uma criança. Não pode ser o único repertório. Então ela tem que saber fazer outras coisas da vida, tem que fazer outras atividades. Então as crianças estão deixando de fazer outras coisas da vida porque só ficam na tela. E aí é outro ponto que eu trago para famílias. Olha, nessa hora que você vai, já dei demais, ou mesmo assim, não quero dar, você vai ter o trabalho, né? Num primeiro momento, de pensar no que fazer. Né? Se a criança, às vezes, não teve tanto contato, ela pode ser mais criativa no seu tempo livre do que fazer. Tá? Mas, mesmo assim, crianças de uma determinada idade não vão conseguir ficar em casa brincando sozinha ao tempo. Então, o que eu consigo oferecer para esta criança, né? No lugar desta tela. Sim. Tá? Eu estou disponível para ela nesse momento, né? Tem outras crianças com quem ela brinca, tá? Porque eu acho muito difícil você ter uma criança de determinada idade que vai ficar horas em casa se distraindo sozinha. A gente também não pode ter essa expectativa, né? E feliz da vida. Sim. Né? Pensando no João, nessa questão das preferências, né? Ele gosta de uma tela. E, no geral, ao longo do dia, ele fica tentando ali a oportunidade de conseguir uma tela de alguma maneira. Aí, quando chega na hora de dormir, ele quer ler, ele quer desenhar, ele quer construir, ele quer fazer tudo que ele poderia ter feito durante o dia. Né? Então, e eu sempre falo, filho, agora... lembra aquela hora que eu falei, você ficou querendo jogar? E você podia ter feito isso aquela hora. Então, amanhã vamos pensar em fazer isso? Não adianta. Sou eu que tenho que iniciar a atividade com ele, porque ele não vai ter a motivação de fazer aquilo, né? Então, não funciona, por exemplo, olha quantos jogos você tem aqui no armário, pega um jogo e joga. Não funciona. O que funciona? Eu ir lá, pego um jogo, abro o jogo, começo a mexer, eu não preciso nem chamar. A criança vem junto, né? Então, eu iniciar uma atividade, não necessariamente eu preciso estar junto o tempo inteiro. Mas o fato de eu ajudar a iniciar, já faz a criança se engajar. Eu dar a instrução, no geral, não funciona. Não, e eles são espertos, né? O Heitor tem 4, né? O João tem 8, né? O Heitor tem 4. O que acontece, assim, com ele? Uma que ele usa essa estratégia de pedir umas coisas que ele sabe que eu gosto, perto da hora de dormir. Pra ele, sabe? Também, às vezes, dá uma coisinha assim. Não, mas então agora vamos jogar um joguinho, porque eu adoro. E o João fala, vamos ler, que ele sabe. Eu acho. Exatamente. Aí, ele quer ganhar um tempinho extra ali, né? Acordado, fazendo uma coisa que é legal, né? E uma outra coisa é que também, por exemplo, para assistir. Ele tem um horário que eu deixo ele assistir, que é tal horário que é marcado, que pode ver tal coisa, tal, tá. Aí... A gente pode assistir agora? Eu falei, não. Vamos ver aquele filme lá, o Divertidamente? Porque ele sabe que eu gosto. Que ele fala das emoções. E aí, eu trago o Divertidamente em outras horas do dia. Vamos ver o Divertidamente? Dá vontade de falar assim, mala, né? Porque na hora que eu ligo que é o seu horário, você não pede pra ver o Divertidamente. Agora que você não pode ver, você perde. Então, assim, eles são espertos. Mas aí, falando de ver, né? Acho que eu lembrei dos dispositivos, né? O que a gente normalmente orienta é que, assim, dispositivos móveis são piores do que um fixo. Sim. Então, é melhor que a criança esteja vendo a televisão na sala do que ela esteja no celular ou no tablet. Porque o celular e o tablet, primeiro que tem uma facilidade maior de ela mudar, né? Mas hoje em dia, com o controle da TV, você muda. No quarto, então, no quarto é pior, né? Então, assim, mas tem uma facilidade muito grande de mudar. Na TV tem também, hoje em dia, controle. Se tá YouTube, Netflix, na TV você muda. Mas você tá vendo o que ela tá vendo. Você sabe o que ela está vendo, né? E a outra é que o dispositivo móvel, ela carrega para todos os lugares. Então, aí, o que tem de criança que vai no banheiro com o dispositivo, que vai almoçar com o dispositivo, que anda para a cozinha, que vai não sei onde. Então, a criança não tem aquela coisa de parar para fazer tal coisa. Sim. Ela tá sempre com uma atenção dividida, comendo. Mas se ele não tiver no celular, ele não come. Ele come. Todo mundo come sem o celular, porque, sei lá. Não aprendeu. A gente não tá dando a oportunidade dele aprender sem o celular. Mas você fala assim, olha, ele lancha na escola sem o celular? Lancha. Ele almoça na escola? Que tem criança que almoça sem o celular? Almoça. E como é que em casa ele não come sem o celular? Não existe o não comer sem o celular. Existe sim o fato. Trabalho. Se ele está habituado a isso, até a gente tirar esse hábito, vai dar um trabalhinho grande, mas ele vai comer sem o celular. Exatamente. Né? Então, o dispositivo móvel, no geral, é algo que... Né? E outra, daí é aquela questão que a gente perde a oportunidade de treinar algumas coisas. Então, vai no restaurante. Então, nunca posso dar um celular no restaurante? Não é isso. A questão é, ele só vai no restaurante e sempre tá com o tablet embaixo do braço, né? Tá aquela coisa assim, meio regra. Aí é um problema. Porque daí a gente não tá
dando oportunidade de aprender a estar, pelo menos uma parte. Então, uma parte do tempo fica brincando, fazendo outras coisas, conversando, e uma partezinha fazendo isso, então, assim, agora não, é regra, porque já é mais fácil mesmo. Criar dá trabalho, né? Dá trabalho, exatamente. Dá trabalho mesmo, assim. Você falou isso, eu até pensei, né? Porque você falou, mas seu filho tem tablet? Eu falei, a gente tem um tablet lá em casa. Que a gente fala que é da casa, que não é dele especificamente. E que eu uso, que, por exemplo, outro problema da casa, eu falo que é do pai, do pai. Outro problema da tela é problema de visão. Então, esta tela que você fica vendo muito de perto, né, tá mais relacionada ao desenvolvimento de miopia, tá? Então, em viagens, eu prefiro usar um tablet que eu consigo pendurar e ficar um pouco mais longe dele do que deixar ele ver uma tela pequena. Quando eu vou fazer uma viagem longa, né, e vou deixar ele usar. Então, a questão não é assim, ter ou não ter, né? A questão é assim, ele tem, e é dele, ele carrega, ele assiste o que ele quer, ao invés de ver na televisão, no horário dele, ele vê no tablet, né? Então, eu acho que esse é um ponto, tá? Isso. Outro ponto que as pessoas minimizam é o modelo que a gente dá, né? Então, para a hora da refeição, é melhor que eu crie uma regra que ninguém usa o dispositivo e ele fica em tal lugar. Ou seja, a gente tem horas do dia que a gente não vai utilizar. A refeição é uma delas. Isso. Ele não é trazido para a mesa, ninguém traz. Claras e que se repetem, isso, né? E para todo mundo. E para todo mundo, porque aí a criança não pode usar. E o pai tá com o celular lá e tá mexendo na hora do almoço. Sim. Entendeu? De que adianta eu falar que ela não pode? Né? Ela tá vendo o modelo. Por mais que ela possa seguir essa regra, porque ela é obediente naquele momento... Sim. Não, é lógico que assim, é importante que a criança entenda que adulto usa para outros propósitos. Isso. Mas de verdade... Mas tem que ter algumas coisas que, para que ele aprenda pelo modelo também. Mas vamos pensar assim, olha, de verdade. Qual é o adulto que precisaria estar usando a tela na hora do almoço? E olha que eu sou médica, meu marido também, tá? Sim. É claro que eu posso falar assim, olha, eu não vou deixar no silencioso, se tocar, eu vou precisar atender esse celular, pode ser uma emergência, tá? Mas o que é essa? Para meia hora que você vai sentar para o almoço, que você precisa estar fazendo. A gente tem a falsa impressão, às vezes, de que eu preciso responder uma mensagem do WhatsApp na hora. Regras que funcionam para todo mundo, como refeições, por exemplo. Horários do dia. Família, horários do dia. Ambientes da casa. Tipo, a gente não leva para o quarto, né? Então, é claro que eu posso entender que, assim, na verdade, a gente leva, né? Para criança vale. Criança não leva. Criança não leva. Pode ter regras que são flexíveis. Mas eu também preciso pensar no modelo que eu tô dando. Porque se eu não cuidar, eu vou me pegar na hora que eu estou brincando com o Heitor, com o celular do lado, e respondo uma mensagem ao paciente que me mandou naquela hora. Exato. Né? E eu já falo assim, olha, se precisar, se for urgente, ligue. Sim. Geralmente, a mensagem não é urgente naquela hora. Sim. Isso mesmo na nossa profissão. Você imagina em outras. O que é tão urgente que não posso brincar meia hora com meu filho sem o celular? Exatamente. Então, acho que é esse ponto, assim. Eu também colocar regras e não dar modelos, né, para essa criança pro mais tarde. Porque pode ser que agora ela siga a regra, entendendo que o adulto pode e ela não. Mas aí, quando ela for adulta, aí ela pode, isso tá ok? Né? O quanto isso faz bem para ela, para pensar. Né? Então, acho que isso, você pode estabelecer horários do dia, ou locais da casa, ou atividades em que isso não acontece, né? E você falou da questão do tempo, né? De acordo com a faixa etária, um tempo limite. E falamos também sobre a qualidade, mais do que o tempo, né? O que tipo de atividade que a gente está fazendo usando a tela. Mas é também interessante a gente pensar em outros indicadores. Então, o nível de irritabilidade da criança, de desregulação emocional, de qualidade de sono, do horário do sono. Então, tudo isso acaba sendo... Pode sofrer a influência do uso de tela. Né? Então, são boas medidas para a gente estar em alerta. Olha, estou excedendo aqui. Né? Então, é comum, às vezes, no consultório chegar... Os pais que falaram, já tentamos de tudo. E realmente tem um manejo muito bom no geral do comportamento. Mas quando a gente vai ali contabilizar e analisar a forma como usa a tela, tá excessivo. Tá excessivo, é excessivo. E a gente sabe que sim, tem um efeito na desregulação emocional, né? Então, são coisas pra gente ficar... Não tem como a gente negar. Né? Então, essa questão também de não brincar de outras coisas, né? Então, tá com o repertório reduzido. Então, mas o que eu faço? Ele só quer fazer disso. Como se a criança
não desse opções para os pais. E não é esse o raciocínio. É o adulto que tem que lidar com a situação, né? Ah, mas ele vai lá e liga a TV, ele mesmo coloca... mas dá para tirar um cabo dessa TV, dá para desligar a internet... Às vezes eu falo isso, eu falo, olha, então tá bom, então você vai desligar a internet da casa. Você desliga a internet da casa. Isso. Se ele não tiver um dispositivo que tem internet, aí fica ruim, né? Tem internet do próprio dispositivo ali. Sim. Tá? É isso. Ah, então ele não leva o celular pro quarto. Você vai pegar o celular. Tem tanta coisa. Aqueles burles de controle é dureza. né? Que eu falo assim, essa coisa de horário da noite, então tira. Fala assim, não, isso aqui fica guardado aqui no meu quarto, não fica no seu. Né? Então, a gente, enquanto mãe e pai, a gente não pode se colocar numa situação em que o filho tem controle da situação. Não, peraí, eu sou adulto, algum recurso eu tenho pra lidar com aquilo. Já falei pra ele desligar, mas aí eu vou dormir, tá ligado ainda, eu não vejo que horas que ele desligou. Eu falo, tira o dispositivo, você tira. Exato. Entendeu? Assim, não coloque televisão no quarto. Não consigo monitorar o uso do celular. Então, ele não tem maturidade para usar o celular, né? Se ele tá usando de uma forma inadequada e você não tem como controlar, então não tem que ter um celular. Né? O que você achou dessa medida das escolas proibirem o celular? Então, olha, eu acho que é necessária, tá? É necessário. Eu até fico brincando, acho que eu falei em algum outro, assim, acho que algumas leis tinham que ter. Porque o que acontece na adolescência também, tá? Você chega lá... E aí você fala assim, não, você não pode mexer mais. Mas todos os meus amigos estão agora. Porque é a hora que eles conversam. Porque é a hora que eu não sei o quê. Então, para mim, tinha que ter até umas regras. Não dá para ter essa, é brincadeira. Mas de falar assim, não, é proibido que as adolescentes usem a partir de tal hora. Porque aí todo mundo entra, né? Eles sentem que tá perdendo alguma coisa. Exatamente. Né? E aí, às vezes, eles até estão mesmo. Porque tá todo mundo conversando, tá todo mundo jogando num dia de semana, não sei que horas da noite, até tal hora. Eu falo, gente, como é que é isso? Né? Então, acho assim, é uma medida necessária, tá? Ela não é suficiente, porque educação é em casa. Educação é em casa, não é na escola, tá? Mas é, sim, importante, porque a gente sabe que tem muitas coisas também, até bullying, cyberbullying, né? Você ter isso na escola, a distração com isso, tá? É que vamos ver onde vai chegar, porque por enquanto o que eu tenho visto também é ir numa coisa assim, não pode trazer. E aí a criança leva na mochila e vai. E aí a escola fala, se trouxer, coloque aqui. Porque muitos pais questionam isso. mas na hora da saída, eu preciso falar e saber. Então, se trouxer, coloque aqui. Mas não é invasivo da escola inspecionar, né? Deixa eu ver na sua mochila se você trouxe ou não. Então, tem muitos adolescentes que entram, não falam que estão com eles e mexem durante a escola. E, por enquanto, o que está acontecendo? Está meio vago, né? Porque teve essa implementação... Tá, mas ainda assim, cada escola acho que tá tateando, né? O que eu vou fazer se ele pegar escondido? Significa o quê? Né? O que os pais também vão permitir? Porque aí, às vezes, os pais falam, né? E a responsabilidade da escola de ficar com 1000 iPhones guardados em algum lugar enquanto essas crianças estão lá. Depois quebrou, foi na... Né? Então, assim, acho que tem coisa que tá tateando. Mas acho que é uma medida importante, realmente, assim... Não precisaria durante o período que eu estou na escola, você estar utilizando. Pode ter essa necessidade de horário de saída. E também deu uma freada naquela tendência da modernização da educação, que por um lado, lógico que é interessante, mas por outro, estava fazendo com que os adolescentes, especialmente, mas as crianças também, tivessem que ter o celular... Porque senão não acessava o sistema da escola, né? Tem que toda vez subir a tarefa. Gente, toda tarefa tem que subir no sistema, assim. Ou seja, eu tô obrigando eu dar um celular para meu filho. Eu acho um absurdo isso. É que os pais falam assim, mas não dá para eu tirar o tablet, porque ele precisa acessar o sistema e fazer as lições com o tablet, né? Fala assim, olha, tudo bem, mas marque o horário, então, que ele vai fazer isso. Mas é que às vezes ele não faz. Aí, 11 da noite... Gente, então ele não faz, amanhã ele vai sem fazer, mas 11 da noite ele não vai acessar o sistema, porque rendimento que ele vai ter fazendo uma lição 11 da noite. Sim, exatamente. Né? Mas, de fato, assim, é uma coisa que... Porque acho que as escolas confundem uma modernização de educação digital versus você só usar tecnologia. Que não é a mesma coisa. Não. Né? Tipo, ensinar a usar... Ensinar, por exemplo, como é que você faz um vídeo, como é que você edita. Ensinar o que é um filtro do Instagram. Né? Ensinar sobre aspectos digitais. Ensinar a utilizar o Google para pesquisar algo. Porque senão, o que a gente tem hoje? Né? Uma geração aí de pessoas, né? Um pouco mais idosas,
que recebe a informação no WhatsApp e entende como uma verdade aquela lá, porque não sabe utilizar a tecnologia. Então, eu não sei utilizar um sistema de navegação para buscar uma informação, eu não sei checar se a fonte é importante, então, se a fonte é confiável. Então, tudo isso a gente precisa ensinar as pessoas, sim. Mas isso não quer dizer utilizar tela para tudo, né? Então, agora é com o tablet que a gente... Ou é no computador, porque é tudo no digital e ela tem que subir a tarefa e ela tem que... Então, a escola, nessa modernização, acho que se perde, porque ele não faz uma educação digital, mas só insere esses componentes lá. Isso. Né? Vamos de pode ou deve agora. Nossa, a gente já passou. Né? Vamos lá. Pode ou deve inspecionar tudo que meu filho faz nos dispositivos eletrônicos? Aí eu vou te falar assim, depende da idade. E depende da criança ou do adolescente, tá? Eu acho que, assim, inviável você achar que você pode monitorar todo o WhatsApp do seu filho, né? Com 18, 17 anos, tá? É claro que eu posso entender que, falar assim, olha, meu filho, eu entendo que ele não tem maturidade para isso. E eu vou fazer, deve, eu acho que e aí eu devo, tá? Mas, né, é uma certa invasão, a depender da idade, é uma invasão de privacidade se monitorar isso. Crianças menores, que nem deveria estar com dispositivo próprio ou mexendo, né? Com certeza deve. Você não pode deixar uma criança menor, né? Assim, mexer num dispositivo móvel que você não está sabendo o que está acontecendo, né? Para os mais velhos, eu acho que tem que ser conversado, tá? Eu também acho que não pode ser algo, assim, escondido. Sim. De falar assim, olha, você pode usar isso, mas eu vou ter acesso. Eu acho que assim, não significa que você vai ficar olhando até porque a gente não dá conta, né? O tempo inteiro, tudo. Mas precisa ter, por mais que seja adolescente, ele ainda é minha responsabilidade. Então ele tem que ter, né, o que eu penso, né? Que ele tem que ter em mente que ele sabe que se eu precisar, eu vou acessar e vou ver o que ele tá conversando, o que ele tá fazendo. Exatamente. Então né, é bom que ele saiba que a qualquer momento pode acontecer. E eu acho que para algumas coisas, tipo YouTube, né? Coisas que a criança, que ela tá visualizando, acho que você deve fazer com frequência, de tentar ver o que tá vendo, tá? Essas coisas que vão ter mensagens pessoais, tá? Eu acho que precisa no sentido de entender porque ele pode estar no Instagram conversando com um pedófilo X que mandou uma mensagem para ele, tá? Preciso entender, por exemplo, com quem ele está conversando. Agora, eu preciso ficar entrando em mensagem dele com um amigo e checando o que está falando com o amigo? É isso que eu acho que é uma sutileza. Eu acho que também depende da maturidade dos próprios pais, assim. Não significa que eu olhei, que eu vou comentar sobre o que eu olhei com ele, né? Então assim, eu vi que ele tá flertando lá com a amiga. Não vou ficar comentando isso. Eu vi. Mas, e ele sabe, talvez, que eu tenha visto, que eu posso vir a ter visto. Mas eu não vou falar, eu vi, hein, que você tá conversando, que é fulana. Não, assim, o que eu acho que é isso de respeito pela mas precisa ser falado, que assim, olha, eu vou poder checar essas coisas. Isso. Não é aquela coisa, tipo, eu deixo e eu fico fazendo um punhado de coisa escondido. Isso. Né? Porque se a gente alimenta um pouco essa ideia do tipo, minha privacidade. O João tá com uma dessa agora, trancou a porta do banheiro, eu falei, ninguém tranca a porta nessa casa, não. Aí ele falou, a minha privacidade. Falei, de onde você viu isso? Eu acho que, né, assim, enquanto a gente tem a responsabilidade, eu acho que... Você sabe que você tá pensando, você deu esse exemplo, eu vou falar uma coisa, né? Lá em casa, o que acontece, assim? Meu sogro mora com a gente, né? Então, meu sogro mora e os meus pais, que já estão aposentados, vêm, às vezes ficam 2 meses, bastante tempo. Então, quando eu entro pro banheiro com o Heitor... Eu falo, Heitor, a gente precisa trancar a porta. Eu já falo pra ele. Por quê? Porque tem outras pessoas ali na casa... De repente pode abrir sem querer. Que vão abrir, que às vezes não sabe, que é o banheiro da sala. Entendeu? Não é tipo do quarto dele. O da sala ali de baixo. Sim. De falar assim, olha, de fato... Agora eu tô aqui pensando, meu Deus, será que é um problema, né? Eu falar pra ele. Porque eu até falo, não, a gente tranca. Porque senão já aconteceu dele tá no banheiro, tá no vaso, e alguém abrir a porta, né? E é muito chato mesmo. Sim, né? lógico. Aquilo aconteceu. Não, a privacidade é legítima, mas aí ele já tá usando de uma maneira que eu acho que é inadequada, assim, sabe? Porque ainda acho que né, se acontecer alguma coisa no banheiro, se ele cair, eu tenho que ter acesso ao banheiro, né? Por enquanto eu entro com o Heitor, né? Não é que ele entra sozinho, ele tranca sozinho. Sim. Mas agora eu tô pensando, e agora? Eu tô falando isso, depois como é que com 8 anos ele quiser entrar sozinho, eu falar pra ele não tranca, o que eu vou fazer? Mas vamos lá, né? Mas daí você vai ajustando a regra que ela faz. O que mais? Pode ou deve controlar o que ele acessa?
Ai, gente, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas controlar o que ele acessa no sentido de saber o que ele está acessando, isso deve. Tipo, não pode acessar YouTube, dentro do Netflix só pode se for um filme com essa categoria. Eu acho que você deve, até certa idade deve sim, né? No sentido de até saber o que ele tá vendo, porque não posso deixar no Netflix e ele viu uma coisa, mesmo que seja o Kids, que é para uma criança um pouco mais velha e eu não tenho noção. Acho que deve sim controlar, né? Eu acho que a gente não precisa ficar micromanage, né? Então, assim, é muito difícil eu ficar manejando todas as pequenas coisinhas na adolescência, tá? Mas eu tenho que conhecer o meu filho. Acho que o mais importante é, assim, eu preciso conhecer o meu filho, tá? Eu preciso acessar de tempos em tempos, eu preciso saber, porque você não consegue. Para um adolescente que está usando sozinho, é diferente do meu filho, que é 40 minutos que eu deixo ele usar ali, e que eu tô vendo, que eu tô lá, e que tem sempre alguém perto, e que a gente sabe o que ele tá vendo. De falar assim, eu consigo para um adolescente saber tudo o que ele está fazendo. Talvez a gente não consiga. Agora, eu preciso entender que eu preciso checar de tempos em tempos. Eu não preciso ficar todo dia olhando tudo que ele fez naquele dia. Sim, né? Exatamente. E é mais difícil, talvez, para o adolescente, você determinar claramente, olha, você só pode fazer isso, isso, isso. É fácil, acho que é mais fácil, isso eu falo para as famílias, essa coisa, de falar assim, durante a semana não tem YouTube, por exemplo. No seu tempo você pode fazer isso, mas não pode ver YouTube. Sim. Né? Mas se eu for colocar uma regra dessa, aí eu preciso ver se ela está sendo implementada. Sim. Porque, e não é fácil, assim. Às vezes, mesmo com um dispositivo de controle, eles burlam de algum jeito ali. Sim, né? Sim. O João não tinha acesso ao YouTube. Não tem, na verdade. Mas aí, como ele gosta de Minecraft, em alguma oportunidade ele aprendeu que tinha um youtuber que jogava Minecraft. E aí, por exemplo, ele faz aula de inglês online. Então, termina a aula, se eu não vou lá finalizar para ele o acesso da aula, ele abre uma abinha lá e sozinho ele descobriu como que abre e tal. Uma coisa, né, que acaba acontecendo. Então, eu tenho que estar olhando. Então, não adianta eu ficar falando, porque eu sei que não vai adiantar. Eu tenho que ir lá e acabou a aula, eu pego e fecho. É isso que precisa fazer. É isso que os pais não entendem. Eles acham que eles vão falar e a criança vai entender e que ela vai parar de fazer. Fala, não, ela não vai. Você vai colocar limite. Então, por exemplo, o Heitor. Eu já deixo ele ver algumas coisas, porque o Elcio é muito musical e gosta de ver clipes. Tem várias coisas no YouTube que eles acabam assistindo. Então, ele já viu e vê uma coisa ou outra. Mas eu limito. Falo, você vai poder ver tal dia o YouTube. E um outro aspecto que eu faço é assim, eu vejo junto algumas coisas do YouTube e eu vou pontuando para ele algumas coisas. Do tipo assim, não é que... Porque às vezes é um programa que eu não via antes e ele achou um vídeo lá e a gente pode ver esse, né? Ou às vezes ele já conhece o fulano que faz algum vídeo e vai ver, mas eu não deixo ele ver sozinho. Que aí eu vou falar assim, olha, essa coisa aí que ele fez, né? Não achei legal, por isso, tá? E eu acho que é válido, né, você ter essa exposição a algumas coisas, mesmo que você não vá deixar ele ver sozinho no YouTube, não vai deixar, porque eu penso que faz parte. Ele vai ter maturidade para depois, num outro programa, falar, minha mãe falou que não vai. Mas ele também não vai ver sozinho, né? Então, eu sempre vou ver e eu vou pontuar. Porque senão, eu vou deixar ele chegar com tal idade X, que agora ele vai ver o YouTube... E ele não entendeu nada, ele não sabe nada. Sim. Né? Então, para mim, a educação digital faz parte desse processo. De, num primeiro momento, entrou numa plataforma nova, ele vai ter um tempo supervisionado comigo, que eu vou falando algumas coisas, né? Às vezes, eu falo, do tipo assim, nossa, hoje eu vi uma coisa aqui no meu celular que me deixou super triste, né? Por quê? Porque pode ser que um dia que eu não tô perto, ou que ele fez, sei lá, tipo, entrou e abriu uma aba e fez e apareceu uma coisa que ele fica assim, ele não, né? Então, eu falei assim, olha, eu vi isso e me deixou triste. Nossa, foi difícil pra mim lidar, né? Eu vi uma notícia ali, alguém mandou uma coisa. Pra ele saber que, assim, sabe? Eu vou ver coisas que são legais, posso me deparar com uma coisa que não é legal. E aí, como é que eu faço? Vou falar para alguém. Então, eu acho importante ter uns tempos, assim, quando eu vou introduzir uma coisa nova, que eu vou fazer junto, e vou dando orientação e fazendo. Eu não espero que ele agora siga a orientação. Mas eu espero que no futuro, né, ele tenha entendido. De falar assim, olha, nem sempre o que as pessoas falam aí é verdade. Tá? Exato. Vamos pesquisar isso daí? Ele falou tal coisa. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Tá? Então, vamos pesquisar aqui. Né? Às vezes, ele quer perguntar para a Alexa. Né? Mas é isso, de tentar dar uma monitorada junto. Exatamente, isso daí. E a função, né, de como usa. Tem uma coisa que tem a ver muito com a relação do João com o pai, que é buscar curiosidades no YouTube. Então, falar sobre as galáxias, sobre os animais. Exatamente. Então, tem uma questão de afeto também.
Só que daí a gente tem que tomar cuidado para aquilo não extrapolar. Teve uma época que eu mostrei para ele aquele vídeos do Instagram mesmo, esculturas de chocolate. E daí ele aprendeu, olha, esculturas de chocolate, minha mãe deixa eu ver. Então, toda noite, ele falava assim, vamos ver escultura de chocolate? Era um momento comigo? Era. Só que eu vi que ele tava usando para poder ver vídeo. O Heitor fala assim, vamos ver vídeo meu? Vídeo meu, porque ele sabe que eu gosto de assistir, que eu filmei ele. Vamos ver vídeo meu agora? Então, foto minha? A Catarina tava falando assim, Tato é o João, né? Ela bota no celular e fala Tato, porque daí ela quer ver vídeos do Tato. Então, esperteza, é isso. Se você deixar, você cai, né? Porque é bonitinho. Imagina a irmã querendo ver vídeo do irmão, olha que fofo. Exatamente. Né? E tá ganhando um tempinho de tela ali. Exatamente. Isso aí. Muito bom. Então, assim, é lógico que a gente passou aqui vários temas que são baseados em ciência, mas que tem algumas coisas sutis que ainda dependem da decisão do julgamento dos pais. Né? Então, aí cabe a cada um, com base no que a gente falou sobre os impactos, né? Sobre os sinais de risco, tomar as decisões no dia a dia. Né? Isso aí. Então, curtam, compartilhem, tragam dúvidas, sugiram temas, indica esse vídeo para aquela família que está com esse desafio das telas, né? Que você acha que pode ajudar. Isso vai ser muito legal pra gente e pra quem possa se beneficiar desse conteúdo, tá bom? A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau. Tchau.